Olá, espero que todos vocês estejam bem descansados para a gente começar mais essa semana de estudos, de trabalho, ok? E por aqui nós vamos continuando a nossa disciplina de Fundamentos Históricos de Direito. O último tópico que nós vimos no AVA foi sobre o direito na Idade Média. Vocês fizeram um mapa mental sobre o Tribunal da Santa Inquisição. Como funcionaria ou como funciona o Tribunal da Santa Inquisição, né? E gostei bastante, apesar de achar que alguns elementos, né, ainda não ficaram presentes ali dentro do mapa mental, mas eu acho que vocês compreenderam bem a ideia de vocês lerem o texto, buscarem as ideias principais e trabalharem a respeito dessa ideia no mapa mental. Isso acho que ficou bem legal e ficou muito, assim, evidente, tá? Que vocês entenderam. E hoje nós vamos dar continuidade, então, à nossa matéria, falando um pouquinho, não. Essa aula vai ser um pouco mais extensa, tá? Sobre direito na Idade Moderna. Então, nós imaginando aquela linha do tempo, aquela linha cronológica que nós fizemos no começo do nosso semestre, lá em março, quando a gente começou as nossas aulas, a próxima etapa cronológica, histórica, pela qual nós vamos passar, ou pela qual nós vamos entender como o direito funcionou, é a Idade Moderna, ok? Eu vou compartilhar aqui o material com vocês. Lá no AVA também esse material vai ficar disponível. Essa aula vai ser um pouquinho mais longa, provavelmente, porque nós precisamos tratar de muitos aspectos importantes. Essa aula é uma das aulas mais importantes que a gente tem no curso, tá? Então ela vai ficar um pouquinho mais extensa, mas eu garanto para vocês que vai ser uma aula bem interessante, porque vocês vão fazer a ligação com vários pontos do que está acontecendo hoje aqui, do que está acontecendo no nosso mundo contemporâneo, do que aconteceu, né, de muitas outros fatos bem marcantes que aconteceram no nosso mundo contemporâneo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Vou compartilhar então aqui com vocês o material, tá? E nós vamos lá. Bom, então nós vamos falar um pouco sobre o direito na Idade Moderna. O direito na Idade Média, a gente viu que ele é marcado por muitos acontecimentos, tá? Muitas influências, e nesse período de transição entre Idade Média e Idade Moderna, nós vamos também ter bastante fatos e acontecimentos. Essa primeira parte da aula nós vamos falar sobre esses modelos de transição entre a Idade Média para a Idade Moderna. Então, nós sabemos que o direito da Idade Média é um direito constituído pela Igreja, principalmente na tentativa de reunificar, tá, os povos, porque nós tivemos as invasões bárbaras e tivemos uma diáspora, uma separação desses povos, tá? A Igreja Católica vai tentar reagrupar essas pessoas, angariar, né, trazer de volta essas pessoas e vai instituir leis, né, que vocês viram pelo material, que é o Código Canônico, e essas leis vão tentar colocar um poder, estabelecer um poder, uma forma de decidir os conflitos ali, e também uma forma de reorganizar a nossa questão religiosa. Bom, a Idade Moderna ela é marcada pelo calendário histórico. Ela começa com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, lá pelo ano de 1453, tá? Mas, além dessa data histórica, o que a gente precisa compreender aqui? O que a gente precisa compreender aqui é exatamente o que ocasionou esse rompimento de uma forma de pensar, de um modo de pensar da Idade Média, para uma forma e um modo de pensar da Idade Moderna.
tá certo? Então, quais são os aspectos gerais dessa transição? Vocês se lembram que lá na Idade Média, a gente falava em reformas gregorianas, em cruzadas e o Tribunal da Santa Inquisição? São três elementos principais ali quando a gente vai falar na forma como o direito, como a sociedade se organizou. Muito bem. Aqui, gente, nessa época, nessa transição que nós estamos falando de baixa Idade Média já, né, partindo para a Idade Moderna, nós vamos falar ainda de cruzadas, tá? Mas essas cruzadas, nós sabemos que elas não foram tão bem sucedidas assim. Elas tiveram um determinado insucesso, tá? Porque foram anos batalhando, foram anos ali tentando reconquistar os territórios ou tentando cristianizar os povos, principalmente os povos orientais, e muitas dessas batalhas, pelo esgotamento de pessoa, pelo esgotamento de dinheiro, pelo esgotamento de recursos mesmo, elas foram minando, tá? Nós tivemos aqui também, importante a gente lembrar, que se lá na Idade Média nós temos uma sociedade basicamente camponesa, basicamente rural, cercada ali, né, dentro do feudo, dentro do castelo, dentro de um âmbito de proteção, aqui nós vamos ter também uma pulverização da população. A população vai sair do campo e migrar para a cidade. Então, nós temos um outro elemento muito importante aqui, que vai começar a caracterizar a Idade Moderna, tá? E outra coisa, assim, essencial para a gente entender aqui essa transição, é a centralização do poder na mão dos monarcas, dos reis. Na Idade Média, nós vamos falar da centralização do poder pela Igreja. E nós vamos começar a entender agora por que na Idade Moderna esse poder vai migrar da Igreja e ele vai passar para a figura do rei ou do monarca, tá? Quais são as principais características, aí já falando em Idade Moderna? Bom, nós vamos ter, como eu disse, fatos muito importantes que aconteceram aqui, como o Renascimento, tá? Renascimento das artes, renascimento da ciência. Nós vamos ter uma marca muito forte, nós vamos entender isso também, do absolutismo, do poder, da centralização do poder dos reis, do iluminismo, que é você trazer de volta a racionalidade para o pensamento. Por quê? Porque nós falávamos quando a gente falava em Idade Média, de um pensamento voltado ao divino, à igreja. E nós vamos tentar construir, os modernos vão tentar construir uma linha de pensamento baseado na razão, no racional. E nós não podemos esquecer que também na Idade Moderna a gente vai ter a primeira Revolução Industrial. E isso vai impactar de uma forma inimaginável toda a estrutura social e toda a estrutura de direito dentro da Idade Moderna, tá bom? Bom, então vamos lá, como eu estava dizendo para vocês, as cruzadas, gente, tinham um objetivo, a igreja tinha um objetivo com as cruzadas, tá? As cruzadas eram expedições que foram formadas pelo comando da igreja a fim de recuperar a Terra Santa, ou Jerusalém. Então, na época, Jerusalém se encontrava, né, dominada ou sob o domínio de turcos. Então, a intenção era retomar Jerusalém e reagrupar ou reunificar o mundo cristão, tá? Com o passar do tempo, como eu disse para vocês, essas batalhas foram se sucedendo, foram acontecendo, e muito importante, você vai ter um contato através das cruzadas com o mundo oriental. E o mundo oriental, ela vai ser totalmente diferente com a cultura europeia da época, tá? Nós vamos ter os turcos, os árabes falando de matemática, de reagrupar uma escrita, de fortalecer uma escrita. E ali, lá na Idade Média, ali na Europa, nesse período, nós temos uma população analfabeta, totalmente rural, voltada à produção agrícola. Então, quando você
coloca, né? Porque quem batalha, normalmente, quem batalhava pelas cruzadas eram os senhores feudais, ou aqueles que tinham um determinado poder aquisitivo, né, na época, que eram eles, né? Quando eles entravam em contato com essa cultura oriental, que era uma cultura totalmente racional, uma cultura voltada ao enriquecimento, né, à ostentação, ao luxo, foi um choque cultural. E esse choque cultural trouxe consequências muito positivas com relação à evolução social, com relação à evolução social daquela época, tá? Aí o que nós vamos colocar aqui? A gente precisa analisar alguns aspectos com relação a isso. As cruzadas foram importantes justamente por essas trocas de conhecimento, essas trocas de saberes, essa troca de cultura, um verdadeiro choque cultural. Então, com o fim das cruzadas, com esse choque de cultura e com o estabelecimento das pessoas no campo, na cidade, nós vamos ter nós vamos mexer, né, com o que a gente já tinha de concreto aqui. Vai ser de novo uma sociedade em transformação. E o que vai acontecer então? Nós vamos ter um enfraquecimento da aristocracia feudal, tá? Lá na Idade Média, qual que era o objetivo das pessoas, principalmente com relação às cruzadas? Ou eu me tornaria santo, ou eu me tornaria um herói. Se eu voltasse das cruzadas, provavelmente eu seria um herói. Mas se eu morresse batalhando ali pela igreja, por esse ideal de unificar as religiões e os povos, eu seria um santo. Então, nós vamos quebrar esse pensamento, esse paradigma com o final das cruzadas e com a penetração dessa cultura oriental ali na Europa, tá? O que estava acontecendo, então? Os senhores feudais, eles começaram a penhorar suas terras para os camponeses, né, para os seus servos, e eles não voltavam. Então, quem era o dono dessas terras? Quem era verdadeiramente os donos dessa terra? Aquele camponês que ficava ali com a sua família, cultivando a produção, cuidando daquele espaço por anos, ou a família do senhor feudal, ou quem tinha ficado ali. Entende? Começou a haver um conflito pela legitimidade da propriedade. E isso, gente, o que vai levar? O que vai levar? Vai levar ao enfraquecimento do sistema feudal, porque nós vamos ter vários problemas para se resolver ali dentro. Esse era um dos problemas, os senhores feudais que saíam para batalhar ou morriam, e você tem que pensar que a gente não tinha internet, não tinha nada, isso demorava anos e dias ou meses, né, para que essa notícia chegasse. E aquele camponês que ficou cuidando daquela terra ali durante muito tempo, o que ele tinha dele ali, tá? Outra coisa, a gente vai pensar é que, como esses senhores feudais não voltavam, e eles não tinham, os camponeses ali não tinham uma posse, não tinha nada que garantisse aquele direito à propriedade que eles estavam cultivando ali, eles começaram a migrar para cidades. Eles foram para cidades, né? Em busca de uma vida melhor para sua família, de liberdade principalmente, né? Para romper com essa relação de subserviência. Então, antes a gente tinha torneio de cavaleiros ali, que a gente sempre vê em filme, ou sempre vê na televisão, né? E agora, com a penetração dessa cultura oriental ali dentro da Europa, a gente vai ter uma discussão e uma reforma da língua, da própria língua escrita, da própria língua falada. Olha só que importância isso, né? Da questão do cálculo, de como você vai fazer cálculo, de como você vai contabilizar, de dinheiro, de moeda. Olha só como a sociedade europeia, ela, nesse momento da Idade Média, ela estava atrasada com relação a isso. Ela parou, simplesmente parou no tempo. Por isso que a gente fala que a Idade Média é a Idade das Trevas. Tá? Enquanto lá no Oriente a gente tinha uma linguagem, uma figura, símbolos para simbolizar, para representar a linguagem, nós tínhamos a questão numérica desenvolvida pelos árabes, né? Os números, a questão do cálculo, aqui a gente não. Então, tudo isso começou a minar
um sistema que estava colocado ali, um sistema feudal, né? Lembra do senhor feudal e do vassalo. Então as pessoas começaram a migrar para os burgos. O que eram os burgos? Eram considerados hoje um início de cidades. O que essas pessoas faziam lá nos burgos? Eles iam exercer o que eles sabiam fazer, o ofício que eles sabiam fazer. Sapateiro, padeiro, sapateiro, artesão de uma forma geral, comerciante, né? Alguns desenvolveram tino para comercialização. Então, essas pessoas saíram de uma perspectiva camponesa para passar por uma perspectiva de morar numa cidade e ter uma vida melhor para si, para sua família. Isso tudo, gente, nós temos que pensar também com as cruzadas, né, com essas batalhas e com essa questão de choque de cultura, na expansão do comércio ali. Né? Nós precisávamos levar suprimento para essas tropas nas cruzadas. Né? Nós precisávamos, de alguma forma, trocar produtos para que essas tropas se sustentassem. E se você pegar um mapa agora das cruzadas ou das guerras santas, vocês vão perceber o quanto esses soldados percorreram ali, principalmente rumo ao Oriente. Então, cada lugar que eles paravam, né, ali, as tropas descansavam, ou eles conseguiam dominar aquele território ali, você tinha um comércio ali, uma troca. E tudo isso, então, começou a se intensificar muito, principalmente a questão do comércio e via mar Mediterrâneo. Vamos lembrar disso, mar Mediterrâneo. Você vai intensificar o comércio via mar Mediterrâneo, tá? Outra questão muito importante aqui é o fortalecimento do poder do rei, como eu disse. O surgimento da burguesia ou dos burgos, eles na verdade, com o surgimento deles, eles precisavam de uma proteção ou de alguém que defendesse os seus interesses, né? Os interesses do quê? Do livre comércio, da livre iniciativa, de que todos pudessem ali exercer o seu comércio sem ninguém influenciar, sem a participação de ninguém. Então, essa classe que nascia de comerciantes ou a burguesia buscou o seu abrigo no rei. Buscou manter o seu privilégio através do monarca, tá? Então, nesse período, você vai ter uma separação, um rompimento da igreja, inclusive vai ser uma época da reforma e contra-reforma, mas isso aqui dá uma outra aula para a gente, né? Tem muita coisa para falar. A reforma é contra a reforma religiosa. Então, na verdade, você vai se afastar do domínio da igreja e vai se aproximar do domínio do monarca ou do rei. Então, você vai ter um fortalecimento do poder do monarca, também chamado de absolutismo. Fora, gente, que todas essas questões, isso é até mais óbvio a gente falar, levou a um enriquecimento e a um fortalecimento dos povos do Oriente, tá? Por quê? Porque, como eu disse, nem sempre as cruzadas eram muito bem sucedidas. Às vezes elas não alcançavam o objetivo. Muita gente morrendo e você dominava ali, né? Você mantinha o seu território, você saqueava. Então, o enriquecimento dos povos do Oriente foi um fato, tá? Então, nós temos aqui um mundo feudal estático, baseado num poder da igreja, da influência da igreja, baseado numa relação de servidão, onde nós tínhamos o senhor proprietário de terras e, desculpe, o vassalo ou o camponês, tá? Nós vamos sair desse mundo estático para passar para um mundo dinâmico, onde nós temos a relação de trocas, o comércio entre os povos, né? E principalmente, gente, nesse período, gravem isso, nós temos a investida nas grandes navegações. Uma parte dessas investidas
se deveu, ou se deve, à perda também de territórios da igreja. Nós vamos pensar nisso. Ó. Quando nós colonizamos aqui o Brasil, nós trouxemos, né, os portugueses trouxeram jesuítas, trouxeram pessoas relacionadas à igreja. Por quê? Porque lá no Oriente a missão cruzadas tinha sido frustrada, estava sendo frustrada. E eles precisavam conquistar outros povos, né? Espalhar seu poder em um outro território. Então, as grandes navegações, além da intenção da comercialização, né, de uma rota para comercialização de produtos, nós temos que pensar também que foi uma forma da igreja aumentar também o seu poderio. Tá? Então, vamos lá. Burgos. Tá? Os burgos, gente, eram pequenas aglomerações, muito parecidas com pequenas cidades que começaram a surgir justamente por conta do comércio. Nós vamos ter aqui o comércio. Os burgueses eram quem habitavam, os habitantes desses burgos, tá? Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Nesses burgos, gente, você não tinha o domínio do senhor feudal. As pessoas ali eram livres para exercer o seu ofício, para exercer a sua profissão, sem um domínio ou sem uma prestação de contas para o senhor feudal. Então começou a parecer muito interessante viver em burgos do que viver dentro do campo sobre o domínio de um senhor feudal. E as pessoas que foram vindo trabalhar nos burgos, elas conseguiam, junto ao rei, uma autorização para exercer algum ofício ali naquele local, né? Esse documento que essas pessoas conseguiam do rei para exercer ali o ofício naquele lugar era chamado de carta patente. Então, uma pessoa, um camponês, saía do campo, ia para a cidade e ele gostava de fazer pão. Ele era muito uma pessoa que adorava trabalhar com padaria. Então ele ia lá, né, e conversava com o rei, dizia da sua intenção de permanecer ali naquela cidade e deixava claro, o rei, através de uma carta patente, autorizava que esse camponês, ou esse comerciante, esse burguês, atuasse ali dentro daquele território, tá? Então, gente, nós temos que pensar que essa troca comercial, essa relação dinâmica de troca, de comércio, de exercício, de profissão, começou a fortalecer ali uma nova classe, que era a burguesia, tá? A burguesia. Então, os burgueses, conseguiram consolidar o comércio, um domínio político e um domínio econômico onde eles se estabeleceram, tá? E para isso eles precisavam fazer o quê? Se garantir. Porque se eu aqui estou dominando um determinado território, porque eu tenho poder, eu exerço um poder aqui, eu preciso de alguma forma me garantir aqui. Como que eu vou me garantir aqui? Bom, eu preciso de alguém para validar que o meu domínio naquele território vai ser meu só, que aquela riqueza ali que eu construí através do meu trabalho, que ela me pertence, que ela vai continuar pertencendo a mim e a minha família, e que eu preciso de liberdade econômica para eu comercializar com quem quer que seja, onde eu estiver. Então, nesse aspecto, como eu disse para vocês, desse aspecto de proteger, de proteção dos interesses, os burgueses vão se aliar aos reis e formar o que a gente conhece hoje como o Estado moderno. Então, dessas cidades, nós vamos ter cidades-estados, tá? Nós vamos ter ali cidades ou estados nacionais, né? Cada território, cada lugar ali que a gente tem o exercício, a influência dos burgueses se aliando ao rei, nós vamos ter cidades-estados, aglomerações nas quais nós temos uma obediência ao rei, mas também temos um respeito político e econômico a essa classe burguesa ali, tá? Bom, a burguesia, então, vai caber a ela controlar as cidades e o comércio. E isso vai se fortalecer como? Através
do rei, que vai expedir normas, decretos que favoreçam ali, naquele lugar, o comércio. Porque vai ser interessante para o rei que haja o comércio ali. Ele vai se fortalecer, fortalece seu poder, amplia suas fronteiras, amplia, né, o seu estado, a conquista de novos territórios, tá? Então, essas necessidades econômicas que levaram ao absolutismo, elas são bem claras. Em que sentido? Vamos reforçar esses conceitos, então. A atividade burguesa, ela clamava por unidades territoriais, ou seja, eu preciso consolidar o meu domínio ali em determinado território, tá? Que não seja só o burgo onde eu trabalho, tem que ser em outros territórios, em um outro local. E esses locais muitas vezes ainda tinham domínio dos senhores feudais, então preciso de alguém com mais influência do que eu, que interfira por mim, para que aquele lugar ali que ainda tem o domínio do senhor feudal, eu consiga entrar e realizar o comércio, o meu trabalho. E além disso, os estados nacionais precisavam de uma figura central para unificá-los, para que eles se mantessem unidos e fortes. Então foi uma relação de troca. E a gente vai ver aqui que essa relação, mais para o final, ela vai ficar meio abalada. Ela vai se abalar, né? Não vai ficar fortalecida para sempre. Ela vai se abalar. Justamente pelos interesses da burguesia. Os interesses da burguesia aqui, no começo da Idade Moderna, é se fortalecer. Lá no final da Idade Moderna, nós vamos ver qual é o interesse da burguesia, tá? E aqui eu trouxe para vocês exemplos de cidades, estados, né, estados nacionais, que começaram a ficar totalmente independentes. É o caso de Milão, de Florença, de Gênova, aquelas regiões ali na Itália, tá? Principalmente ao norte da Itália, que já estavam se desenvolvendo, ou desenvolvendo um comércio, uma classe burguesa mais forte. Conseguiram fortalecer os burgos, fortalecer regiões de comércio e se tornarem independentes dos senhores feudais, tá? Nós vamos ter também, gente, as corporações burguesas ou guildas. O que esses comerciantes ou esses burgueses eles começaram a fazer? Se associar em classes. Tem a classe dos artesãos, a classe dos comerciantes, daqueles que exportam, que importam. E por que eles faziam essas corporações de ofício? Justamente para fortalecer a sua classe e criar regras próprias para aceitação ou não de novos membros naqueles burgos. Então, além de uma legislação ou além de uma questão do monarca, uma regra vinda do monarca, a gente tinha ali a regra das corporações, que eram de cunho mais local, tinha uma conotação mais local. Então, os comerciantes locais é como se fosse uma, sei lá, associação do comércio, tá? Só que eles dividiam por classes. E eles conseguiram fortalecer essas associações, admitindo pessoas, negando pessoas, quem que ia entrar, quem que não ia entrar, e criaram uma aliança para isso. E, inclusive, gente, o monopólio de determinadas atividades, ok? Nós também temos uma relação entre a burguesia e o monarca e o rei baseada no mercantilismo. O que é o mercantilismo? Bom, conjunto de medidas econômicas que garantiam que os reis acumulassem cada vez mais, principalmente metais preciosos. E adivinha de onde vinham esses metais preciosos? Dole uma, dole duas, dole três. Isso mesmo, as colônias, a exploração das colônias. Então, os monarcas consolidaram seu poder através de um absolutismo, do que a gente considera absolutismo, nas cidades nacionais, estados nacionais ou nas cidades ali nos burgos, e também essa relação de exploração ali do comércio, eles transferiram para outras áreas, que eram consideradas as colônias.
Então, essa noção de acumular metais preciosos, de obter lucro, de ter vantagem, foi amplamente divulgado no período da colonização, no período da exploração das navegações, tá, gente? Isso tudo é o que a gente chama de mercantilismo, exploração das atividades mercantis. Então, o rei usava a burguesia e a burguesia usava o rei. Eles se usavam. Tudo para garantir poder, tudo para garantir que naquela questão ali do comércio nada fosse mudado, que aquela situação ali permanecesse. A mesma coisa, tá? E nós vamos ter, gente, não vamos pensar aqui não, nós vamos ter aqui uma segregação também de pessoas. Porque quem não tem a autorização para exercer um ofício, quem não faz parte dessas corporações burguesas, vai fazer o quê? Vender o seu trabalho. Então, nós vamos ter um trabalho remunerado para a pessoa viver ali dentro do burgo com a sua família. E aí nós vamos ter também uma classe que está excluída, que não está entrando dentro dessa troca entre o monarca e a burguesia. Nós vamos ter uma outra classe ali. E aí, como que a gente vai pensar em regras de direito para essa época? Nós vamos pensar em regras de direito baseado no livre comércio e na livre propriedade. Livre comércio e livre propriedade. Nós vamos pensar em regras de direito nesses dois pilares. A burguesia queria expandir seus negócios, o rei queria expandir seu poder. Como é que eles vão juntar esses interesses? Olha, eu aqui sou livre para explorar a propriedade, eu aqui sou livre para comercializar, e eu aqui é quem estabeleço as leis. Eu aqui é quem digo quem posso e protejo vocês. Certo? Aí nós vamos ter autores que vão tratar desse absolutismo, dessa ampliação do poder do soberano como legítima, como uma coisa que deveria realmente se solidificar e ser reproduzida em outros locais, em outros estados nacionais, ou outros burgos, tá? Nós vamos ter Hobbes falando disso. O que ele vai falar? Ele tem um pensamento, gente, contratualista. O que é um pensamento contratualista? Ele vai partir do princípio de que a sociedade ela surge a partir de um contrato, um acordo de vontades. E ele vai dizer assim que o Estado ele tem que ser forte e com o poder centralizado. Ele precisa conter os impulsos das pessoas que vivem ali em sociedade. Então, ele precisa se fortalecer, ele precisa ser forte, tá? Aí, o que ele vai dizer? Que o ser humano, se você imaginar uma situação hipotética do ser humano em estado selvagem, em estado natural, você vai pensar em estado natural caótico. Vai falar que o homem é o lobo do homem. Ou seja, os homens, em estado de natureza, no estado natural, onde eles têm que conviver uns com os outros, a tendência é que eles briguem, a tendência é que eles matem uns aos outros para sobreviver. Essa é uma questão caótica, inimaginável. Então, na verdade, o ser humano, para viver em paz e tranquilo, ele precisa da intervenção de um Estado ou de um governo ou de um ente estatal, de alguma coisa, uma força superior, na qual ele abdique de algumas liberdades suas para que ele viva em paz, para que ele viva em sociedade. Então, esse Estado tem que ser um Estado forte, um Estado que faça leis para se aplicar a todos, porque as pessoas em estado natural, elas tendem a guerrear, tendem umas a matar as outras, a viver em uma situação caótica, tá? Então, para o homem viver num estado civilizatório, ele precisa do Estado. Ele precisa de um ente que seja, na verdade, ele vai dizer, uma monarca, precisa de uma monarquia forte para estabelecer um poder, exercer um poder ali, para que o homem viva em paz. Olha só. Aí nós vamos ter também o Maquiavel, que todos vocês devem ter ouvido falar, ou a maioria deve ter ouvido falar. Então, o Estado,
que ele vai dizer num livro muito famoso dele, que se chama O Príncipe? Que os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios. Então, o soberano, aquele que vai lidar, aquele que vai governar, ele precisa fazer de tudo para se manter no poder. Tudo. Tudo se justifica pela sua manutenção no poder, porque a gente precisa de alguém ali para governar, para exercer esse domínio sobre as outras pessoas. Então, ele está autorizado, né, para legitimar ou para consolidar esse poder a fazer ou a praticar qualquer coisa, inclusive matar outras pessoas. É por isso que a gente olha e pensa assim, nossa, fulano é maquiavélico, ou você tem uma ideia maquiavélica, né? Na verdade, não é essa a intenção. Quem criou essa expressão maquiavélica foi a igreja, e dá para imaginar por quê. Então, na verdade, o que ele defendia? Um Estado forte, que deveria se manter um governante, um monarca, o príncipe, para se manter naquele poder e exercer esse domínio sobre as outras pessoas, ele podia fazer qualquer coisa seria justificada, tá? Então, na verdade, ele deveria aprender a ser mal no sentido de estrategista, de até mesmo uma questão de desvio de caráter, né? Você ir contra os princípios ou superar esses princípios para se manter no poder e governar, tá? Então, as pessoas deveriam ser vistas como súditos desse príncipe, como pessoas que são súditos, que servem. Tá? Olha só a ideia ainda, né? Então, eu preciso fortalecer essa ideia do absolutismo. Tenho autores famosos que vão fortalecer essa ideia de que realmente a gente precisa de um governo, a gente precisa de um Estado para reger a sociedade, porque a sociedade por si não é capaz de conciliar os seus conflitos, e que normalmente esse poder, esse Estado, esse governo deve partir de um monarca, de um rei, tá bom? Bom, como eu disse para vocês, se no início a gente tem um casamento de ideias aqui entre a burguesia e o absoluto, ou o monarca absoluto, né, o rei absoluto, com o passar do tempo e com a consolidação desse regime absolutista, isso vai deixar de ficar interessante. Isso não vai ficar tão interessante assim, tá? E aí, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma inadaptação da burguesia às questões absolutistas. Porque vamos pensar que se você dá poder a um rei, e como até Maquiavel sugeriu ali, se esse rei ele pode tudo, o que ele vai fazer? Vai começar a conceder privilégios a quem interessa, vai começar a rever essa questão com os senhores feudais. Então, ele vai, o absoluto aqui, o regime absolutista, vai ter uma marca registrada como a continuidade da concessão de privilégios para a nobreza. Quem era a nobreza? Igreja, conciliar com a igreja, e ali também, gente, com os senhores feudais, aquelas pessoas que tinham terras. Então, o que a burguesia começou a perceber? Não, pera lá. Ok, eu preciso de um absoluto, de um rei absolutista aqui para governar. Mas esses privilégios que ele está concedendo ali à nobreza, ao clero, não estão me favorecendo, porque eu quero expandir meu comércio. Mas aí eu vou lá conversar com ele, descubro que ele concedeu um benefício do senhor feudal continuar ali naquela propriedade. Então, isso tem um empecilho ali para o que eu quero, porque eu tenho como visão. Então, a burguesia começou a ter uma ideia descolada, ou seja, diferente do que o absolutismo começou pregado, que o regime absolutista ali, naquela região, começou a implementar, porque não tinha mais esse casamento de ideias. Então, os interesses burgueses começaram a entrar em jogo, a gente começa a ficar preocupado, porque entra em jogo essas questões aí, principalmente a questão econômica e de expansão de comércio, vamos pensar nisso. Capitalismo, tá? Relação de comércio, relação de exploração do trabalho. Então, começa a vir de encontro aos meus interesses, veio burguesia.
Então, gente, o que eles vão começar a pensar? Não, pera lá. A gente precisa, então, ter uma liberdade. Eu preciso ser livre. Porque se eu tenho uma pessoa que fala para mim o que eu tenho que fazer e ela não joga mais no meu time, eu preciso ser livre. Eu preciso construir, então, a ideia de um direito que não favoreça ou que não estabeleça privilégios a ninguém. Eu tenho que falar o quê? Em igualdade. Que o soberano, ele tem que tratar os seus súditos ou aqueles que servem, né, que o servem, de uma forma igual, sem privilégio. Não pode ter privilégio. Eu, burguês, que trabalho, eu, burguês, que estou aqui sustentando o burgo com o meu trabalho, eu preciso de um direito diferente. Um direito que vá tratar a mim, como em pé de igualdade ou igualdade com outra pessoa que queira fazer negócios comigo. Eu não posso realizar o meu negócio e ali na frente encontrar um senhor feudal ou um proprietário de terras que vai impedir a minha expansão comercial. Então, nós vamos ter uma estruturação de direito aqui baseada nas ideias iluministas, tá? Mas as ideias que vai considerar a liberdade do indivíduo, o livre comércio e a igualdade entre as pessoas. Vejam só como a igualdade aqui é diferente daquela igualdade prevista lá em Aristóteles, lá em Sócrates, né? E lá também a gente tinha um regime de servidão. Mas vamos imaginar que o ideal de igualdade aqui ele é construído em uma base totalmente distorcida para, na verdade, satisfazer o meu interesse. E aí, a gente começa a falar de direito subjetivo aqui. O que é direito subjetivo? É o meu direito, é aquilo que eu, como cidadão, como pessoa, tenho como capacidade para exercer. Então, direito subjetivo é aquilo que eu, como indivíduo, como pessoa, tenho como aquilo que eu posso exercer. Uma gama de direitos mesmo que eu posso exercer, que estão ao meu favor. Tá? Então, aqui nós vamos colocar no iluminismo a questão do racional, da razão. Vamos raciocinar. Se eu, comerciante burguês, preciso expandir os meus negócios e estou encontrando algum entrave, o que preciso fazer? Eu preciso que o absoluto, o soberano, o regime absolutista, ele toque conforme eu quero. Então, eu vou falar o quê? Bom, que essa história do regime absolutista, conceder privilégios à nobreza, conceder privilégios ao clero, não está com nada. Não está com nada. Então, eles vão usar aqui, os iluministas, baseado no uso da razão, ou seja, na racionalidade, eu preciso, qualquer pessoa, que eles diziam, que qualquer pessoa, usando a sua razão, vai perceber que os privilégios concedidos pelo soberano ao clero e à nobreza colocam o indivíduo em pé de desigualdade. Isso é um exercício de razão e não de fé. Eu não preciso de um exercício de fé. Eu preciso de um exercício racional, um exercício de razão para chegar a essa conclusão. Então, eu vou usar o argumento da racionalidade para construir um esquema de direito baseado nas liberdades, principalmente do indivíduo e econômica, que vão favorecer o meu interesse. E aí nós vamos ter a ideia do déspota esclarecido, muito trazida pelos iluministas. O que eles querem dizer com isso? Que o soberano, o rei, no regime absolutista, ele não é uma entidade divina na qual Deus concedeu um poder a ele, para ele ditar as normas. Ele é uma pessoa. E a razão, essa racionalidade, precisa ser inserida nesse conjunto de normas que ele está editando, justamente para a gente chegar a uma noção de justiça, de igualdade. Então, déspota esclarecido.
Esse esclarecido quer dizer o quê? Que ele não é mais uma entidade divina, ou ele não é, coroado ali somente por um poder divino. Ele precisa ser racional em suas decisões, usar a racionalidade em suas decisões, certo? E se você usar a racionalidade, você vai perceber a desigualdade de tratamento entre uma classe ou estamento e outra classe ou estamento. Então, gente, na Idade Moderna, com o Iluminismo, nós vamos ter uma concepção de direito natural como sendo um ideal de justiça supremo maior, tá? Baseado em quê? Na ordem jurídica positiva. O que é essa ordem jurídica positiva, gente? Essa ordem jurídica positiva são as normas, são as leis, que são criadas a partir do racional, daquilo que a gente entende como racional. Então, nós vamos rejeitar uma concepção divina de direito natural, só baseada no que é justo e injusto, e nós vamos colocar isso num papel baseado na nossa razão, na racionalidade. Aqui nós também vamos encontrar uma expressão muito usada para esse período, que é o período do racionalismo, tá? Então o direito para os modernos, para os pensadores modernos, ele está ligado, intrinsecamente ligado, ou seja, muito ligado à ideia da natureza humana, daquilo que não é sobrenatural, tá? O direito não é aquilo que Deus mandou através do meu soberano, não. O direito é aquilo que eu observo como tal e tiro daquela observação uma conclusão racional, uma conclusão lógica. Então, o direito ou o racionalismo vai usar aqui a razão para se chegar a um bom senso, a razão humana. Então, quais são os principais fundamentos do direito moderno? Primeiro, uma universalidade de direitos subjetivos, como eu expliquei aqui para vocês. No que é que eles vão fundamentar as teorias, os pensadores iluministas? Como eles vão fundamentar as teorias deles? Através da igualdade de tratamento, liberdade de comercializar, liberdade de iniciativa, de exercer aquela função. Então, eles vão universalizar direitos de uma forma subjetiva, baseada em mim, sujeito, que eu posso fazer. Eu tenho que ser tratado igual, a mim tem que ser dada liberdade para negociar, para comercializar, tá? Segunda coisa, um dos fundamentos do direito moderno, nós vamos rejeitar qualquer tipo de privilégio. Então, eu preciso ser tratado de uma forma igual, eu preciso que seja concedida a mim uma liberdade econômica, uma liberdade de comércio, de livre iniciativa, e não quero que seja feita nenhuma diferença baseada nisso. Então, a igualdade de todos os indivíduos é perante a lei, e não perante Deus, o sobrenatural. É a lei que vai me dizer. É o que está escrito ali na lei, tá? Então, a minha liberdade de negócios, a minha igualdade perante o outro, sem tratamento de privilégio, ela vai ser baseada no que está escrito, em leis, tá? E não no que o soberano acha. É por isso que, nesse momento, nós vamos ter necessidade de estabelecer regras escritas, codificadas. Guardem bem isso na cabecinha de vocês. Regras escritas, codificadas, baseadas em quê? Numa universalidade de direitos subjetivos, tá? Então, os modernos dão a si mesmos o encargo da razão e vão construir um método de direito natural. Natural baseado em quê? Na razão, tá? Direito natural baseado na razão. Bom, o direito natural, gente, nós temos que pensar que esse direito natural imaginado pelos iluministas, eles são direitos que partem antes da sociedade civil ou até mesmo do Estado.
Esse direito à igualdade, à liberdade, eles existem antes mesmo de você pensar que um Estado ou um monarca absolutista tem que existir para governar as pessoas. São direitos ligados a mim, enquanto homem. Então, eles existem muito antes do Estado, do rei existir. Tá? São fundados, vamos pensar nisso, no racional, na razão. Então, nós vamos procurar a construção de um sistema claro, certo e compreensível a todos. Mas, na verdade, querendo fazer o quê? Querendo, na verdade, defender um determinado interesse ali que estava emergente, que estava surgindo ali. Tá? Então, nós temos duas condições que vão marcar muito esse período. Uma condição de caráter material, que diz respeito à criação de um novo sistema, de um novo ordenamento jurídico, baseado em um novo corpo de fontes, tá bom? Novo corpo de lugares em que a gente vai buscar esse direito. Qual seria esse lugar? Principalmente o racional, usando aquilo que eu tenho de racional. Igualdade, liberdade de comércio, liberdade de propriedade privada, tá? Então, nós vamos buscar nessas premissas uma racionalização do direito. Aí nós temos também uma outra condição de caráter substancial, ou seja, nós vamos estabelecer uma nova técnica para dizer o direito. Qual é essa técnica? Esses métodos são os códigos. Nós vamos começar aqui a estabelecer os códigos a partir do iluminismo, que são leis escritas baseadas nos meus direitos enquanto sujeitos subjetivos, né, que têm premissas como igualdade e liberdade, mas que precisam ser escritos porque eles têm que ter acesso ou ser acessíveis a todos, a todas as pessoas. E aí nós vamos ter o primeiro código importante dentro do nosso direito, dentro do nosso mundo moderno, o Codex Bavaricus Civilis, que foi promulgado na Alemanha em 1756. Tá? Baseado em todas essas questões que eu trouxe aí para vocês. Principais pensadores iluministas: John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Adam Smith. Entre eles, dentre esses três, nós temos um muito importante, que é o Rousseau. Então, uma obra que se chama O Contrato Social. Tá? Então, o que ele vai afirmar nessa obra, em ideias gerais? Que o soberano deve dirigir o Estado conforme a vontade do povo. Olha, vamos pensar nisso? O soberano deve dirigir o Estado conforme a vontade do povo. Democracia, ideias de democracia, ideias que a gente já viu lá na Grécia. Lembram disso? Então, só um Estado com base democrática tem condição de oferecer igualdade jurídica, igualdade formal, igualdade jurídica, igualdade formal a todos os seus cidadãos. A todos os seus cidadãos. Tá? E ele, é óbvio, é defensor dessa burguesia. Ele é um defensor dessa burguesia. Então, ele vai, na verdade, dizer que o Estado tem que ser democrático, mas a vontade do povo, vocês acreditam que seja expressa por quem? Pela vontade da burguesia, tá bom? Agora, nesse instante, eu vou encerrar aqui a nossa aula e nós vamos então passar para a segunda etapa da apresentação, tá? Por quê? Porque nós vamos terminar agora esses aspectos gerais da Idade Moderna, que eu trouxe aqui para vocês, e nós vamos falar de Revolução Francesa, que também é outro marco da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, que é importante vocês saberem, para vocês começarem a entender como esse direito foi pensado. Então, aqui na Idade Moderna, nós vamos ter três aspectos muito importantes, que é o absolutismo, o iluminismo
Vamos pensar nisso. Iluminismo, absolutismo e a ascensão da burguesia, tá? Ascensão da burguesia. Esses três elementos vão radicalizar a forma como o direito na Idade Média foi construído, justamente pelo interesse econômico, o interesse social, o interesse político que todos esses três elementos conseguem agregar, ok? Então, nós vamos passar agora para outra etapa da nossa aula. Agora um lanchinho, uma água, vamos no banheiro e já já a gente volta. Beleza?